Hare Krishna, boa noite. Vamos começar aqui o estudo do Bhagavad Gita como ele é, pelo Suzano Mandir. Meu nome é Ratsindo Dasa. Estou aqui no templo de Jundiaí. Hoje eu não fiz na sala do templo, então só estou sozinho. Vou cantar um pouquinho. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Brajajanaranja, Yashodanandana Brajajanaranja, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jayorada Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Brajajanaranja, Yashodanandana Brajajanaranja, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jayorada Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Padmanabha Jaya, minhas reverências, boa noite. Então, vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavad Gita como ele é. É o capítulo 18, perfeição, conclusão, né? A perfeição da renúncia. E o verso, deixa eu só dar uma olhadinha qual é o verso. É o verso 9. Ok. Hare Krishna, Krishna Dama, minhas reverências, boa noite. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então o verso é Karyaniti evayat karma niyatam kriyaterjuna sanganti aktva palanchaiva satyaga sattviko mataha. Os versos, palavra por palavra. Karyan deve se fazer, iti, assim, eva, assim, yat, o que? Karma, trabalho, niyatam, prescrito, kriyate, executado, arjuna, ó Arjuna, sangam, associação, tyaktva, abandonando, palam, resultado, cha, também, eva, certamente, saha, isso, tyagaha, renúncia, sattvikaha, no modo da bondade, mataha, em minha opinião. Tradução: mas aquele que executa seu dever prescrito só porque deve ser feito, e renuncia a todo apego aos frutos, sua renúncia é de natureza da bondade, ó Arjuna. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Deve executar os deveres prescritos com esta mentalidade. A pessoa deve agir sem apego ao resultado. Ela deve se desassociar dos modos do trabalho.
Um homem que trabalha em consciência de Krishna numa fábrica não se associa com o trabalho da fábrica, nem com os trabalhadores da fábrica. Ele simplesmente trabalha para Krishna. E quando entrega o resultado a Krishna, está agindo transcendentalmente. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayamrupa Kadatmahyam Dadat Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Kayan iti evayat karma Niyatam kriyater juna Sangam tiaktva falante aiva Sa tiaga satwiko mataha. Então, mas aquele que executa seu dever prescrito só porque deve ser feito e renuncia a todo apego aos frutos, sua renúncia é do modo da bondade, ó Arjuna. Então aqui nós temos duas instruções importantíssimas de Krishna, de como nós devemos entender o nosso trabalho, o nosso dever, o local que nós retiramos o sustento da nossa família, né? Então, ele fala que aquele que executa seu dever prescrito só porque deve ser feito. E para o Prabhupada amarra isso, o dever prescrito ao seu trabalho, né? Então, na verdade, quando eu tenho um trabalho, claro que eu não devo ter um trabalho vinculado a atitudes que degradam as pessoas, né? Eu não devo trabalhar no matadouro ou numa fábrica de bebida, de cigarro. Essas coisas não são interessantes, porque na verdade eu estou auxiliando, apesar de estar recebendo um salário para isso, mas eu estou auxiliando na degradação de outras pessoas. Então, quando eu tenho um trabalho que é adequado para o nosso padrão de consciência, né? Então eu executo ele só porque eu preciso executá-lo. Então, com essa cabeça, com essa mentalidade de executar isso simplesmente porque eu preciso executar, né, é o primeiro passo, né, na consciência que Krishna está estabelecendo nesse verso. Então eu pratico essa atividade simplesmente por praticá-la, seja ela qual for, né, dentro do que eu acabei de falar, de padrão de nossa consciência, né, da consciência que nós vivemos, da espiritualidade que nós temos, né? E aí tem o outro ponto, ele renuncia ao apego ao fruto. Então, ele não renuncia só ao apego ao salário, ele precisa desse salário para sustentar a família, mas ele renuncia também, né, o apego ao resultado do que ele faz. Ele não quer glória, ele não quer ser visto, ele não quer nada, ele quer simplesmente praticar aquele serviço, porque ele entende que aquele serviço foi dado por Krishna e ele é praticado para que eu possa utilizar-me do dinheiro que eu recebo para sustentar minha família, para estabelecer uma família com moralidade, com ética, né? Mas a gente vê que tudo isso que eu estou falando ainda, né, porque Krishna aí fala Satyaga Satwiko Mataha, né? Na opinião de Krishna, essa renúncia, essa mentalidade renunciante, né, está no modo da bondade. Só que nós sabemos muito bem que o modo da bondade ainda é completamente material. Então, por que eu preciso ter essa mentalidade? Porque é só no modo da bondade que eu vou conseguir entender tópicos muito mais avançados de bondade pura, transcendentais. E Prabhupada deixa isso muito claro no significado.
só que ele tem que ser lido e entendido. Hare Krishna, Otávio, boa noite. Deixa eu ver o que você escreveu mais aqui. Minhas reverências também. Prabhupada fala assim: deve-se executar os deveres prescritos com esta mentalidade. O dever prescrito porque foi o que eu escolhi para fazer, né? A pessoa, de acordo com a minha natureza, com a minha, não é só a minha natureza, mas minha capacidade também, né? Porque se eu acho que eu tenho natureza muito maior do que eu tenho de capacidade, também não vai dar certo esse trabalho, né? Então a pessoa deve agir sem apego ao resultado. Então ele não está preocupado, ele acertou valores, porque ele precisa receber um salário, mas ele já não se preocupa mais com isso, ele simplesmente age pelo simples fato, lute pelo simples fato de lutar, como Krishna fala no 2º capítulo do Gita, sem levar em consideração vitória ou derrota, né? Jaya Jayo, Tato Duaya Yujwaswa, né? Hare Krishna, Fabrícia, boa noite. Então eu tenho que lutar pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração glória, vitória, derrota, vergonha. Não, eu simplesmente luto pelo simples fato de lutar. E essa atitude está no modo da bondade, né? Mas ele continua: ele deve se desassociar dos modos do trabalho. Ele dá até o exemplo, olha, Prabhupada, muito claro nesse verso que Prabhupada traduziu no início do movimento, né? Ele fala: um homem que trabalha em consciência de Krishna numa fábrica. Então, como em consciência de Krishna numa fábrica? Uma fábrica está produzindo algo, né? Não, mas a consciência de Krishna está porque ele não se associa com o trabalho. Ele trabalha porque precisa, né? E nem com os trabalhadores da fábrica, ele não se associa. Ele dá a associação dele. Desculpe. Ele simplesmente trabalha para Krishna. Então, nesse ponto, um trabalho numa fábrica, Prabhupada está deixando muito claro que pode ser feito para Krishna. Nós temos um movimento, devotos falam muito que os devotos não podem trabalhar numa fábrica, numa empresa, porque sim, eles devem trabalhar em empregos, em situações em que ele seja o chefe, essas coisas, né, empreendedor. Só que isso fez com que uma grande maioria esmagadora de devotos na consciência de Krishna hoje não tenham como se sustentar, porque eles não se desfrutaram dos benefícios que dá trabalhar registrado, vamos dizer, né? Então, então não leram, porque Prabhupada está deixando muito claro que uma pessoa que trabalha na fábrica e não se associa com o trabalho nem com os trabalhadores, ele está trabalhando para Krishna. Ele está no modo da bondade. Ele fala, ele simplesmente trabalha para Krishna. Está muito claro. Então eu posso estar em qualquer trabalho que não seja degradante e posso estar trabalhando para Krishna. E o que importa é a minha consciência. Mas o final desse significado mostra um outro ponto. E quando ele entrega o resultado a Krishna, ele age transcendentalmente. E aí a gente está falando do resultado mesmo financeiro, do resultado intelectual. Então, se eu trabalho de forma intelectual, como um professor, como é o meu caso, eu tenho que utilizar-me dessa posição para poder trazer espiritualidade e consciência de Krishna em qualquer nível que seja para as pessoas que eu dou aula. Ou no meu local de convivência, eu devo aplicar a consciência de Krishna com o meu exemplo e com a minha fala. Ridi Vapi Vapobi Vidadan Namaste, com mente, palavras e inteligência. Eu devo usar isso tudo para Krishna, para trazer pessoas para a consciência de Krishna, não por nada, mas é porque essas pessoas vão viver melhor. Essas pessoas vão ter a felicidade que nós temos, né? E aí, se eu faço isso e entrego o resultado para Krishna, financeiro, intelectual, aí eu estou agindo transcendentalmente.
Porque Krishna não falou que agir dessa forma é transcendental, ele fala que é de natureza da bondade. E essa natureza da bondade é necessária para eu dar o próximo passo, que é transcender, viver vida espiritual. Então é muito simples, muito claro. Olhe para a sua vida, eu também olho para a minha vida e vejo, eu entrego, eu executo meu dever, meu trabalho, só porque deve ser feito, e eu renuncio ao apego a esses frutos. Eu posso ter resultados, eu posso ser promovido, eu posso ser um bom funcionário, né? Mas ao mesmo tempo eu não estou apegado a receber a glória de ser um bom funcionário. Então isso aí está no modo da bondade, é chamado de renúncia. É uma renúncia dificílima de ter, porque todo mundo quer o resultado do que faz. O problema é que quando eu já pego o resultado do que eu faço, eu já recebi o prêmio por aquilo. E aí eu vou estar dentro do Mrityu Sansara, eu vou estar vinculado à lei do karma, porque eu estou numa atividade, né, que não é consciente de Krishna. Porque consciência de Krishna é, depois de tudo isso, renunciar ao resultado. Senão, não adianta. Seja o resultado intelectual, mas é muito importante que o resultado material mesmo também seja renunciado numa proporção para Krishna. O Otávio falou aqui, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Sejamos exemplos sem criar expectativas. É exatamente. Exatamente. Agir da forma que nós gostaríamos que nosso mestre espiritual agisse. E como ele age, né? Mas eu tenho que ver um devoto puro, verificar como ele age e agir também. Até imitando, de certa forma sim, porque Srila Bhaktivinoda Thakur fala que da imperfeição vem a perfeição. Eu vou tentando imitar, vou tentando fazer. Claro que eu não vou querer as glórias que são dadas para o mestre espiritual, porque o mestre espiritual, ele tem as glórias, mas ele não pode se sentir apegado, porque também cai nesse mesmo problema. Todos caem no mesmo problema, se agirem de forma errada. Então não importa. Kiba Vipra Kibanyasi Shudra Kenenaya, o Sr. Chaitanya falou, Kiba, que seja um Vipra, um estudioso, Kibanyasi, que seja um renunciante. Shudra Kenenaya, pode ser até um Shudra, um trabalhador braçal. Ye Krishna Tattvaveta, se ele é um vidente da verdade de Krishna, Sei Guru Raya, ele é um guru. O contrário é a mesma coisa. Ele pode ser um guru, institucionalmente falando, mas se ele não é Krishna Tattvaveta, ele não é um guru. Então, o que a gente tem que fazer é andar nos dois trilhos da vida espiritual séria, que é Bhagavata Vidya, Pancharatrika Vidya, né? Conhecimento, adoração e prática. Então não adianta nada eu uivar para a lua, como diz a Acharyadeva. A Acharyadeva diz que as pessoas que só falam e não praticam, uivam para a lua. Né? A lua nunca vai ouvir. E aquele uivo sem nenhum propósito. Agora, aquele que vive vida espiritual séria, que nem faz propaganda da própria vida espiritual, esse sim, com certeza, o seu uivo está sendo ouvido por Krishna. Porque Krishna fala, Sarvasya Chaham Hridisa Nivrishto. Ele fala, eu estou no coração de toda entidade viva. Mata, né? Dando lembrança, dando esquecimento, Smriti, lembrança, Jnana, né? Conhecimento, Aporranantya, e o esquecimento total também. Eu dou o que a alma pede, o que a alma deseja, junto do que ela necessita.
né? Aí ele fala, Veda Ischa Sarvairaham, eu sou o verdadeiro conhecedor dos Vedas. Eva Vedyo, Vedanta Kriti, eu conheço, Vedanta Vidi, eu sei tudo dos Vedas. E por que ele falou isso ligado a esse verso? Por quê? Que nexo tem? Ele está falando que está no coração de tudo, dando lembrança, esquecimento e conhecimento, certo? E ele fala, Veda Ischa Sarvairaham, Eva Vedyo, eu sou aquele que conhece todos os Vedas. Por quê? Porque são os Vedas que dão esse conhecimento para a gente, né? E aí, lendo, lembrando, ouvindo os Vedas de verdade, existe um processo interno que Krishna também explica no Bhagavatam, né? Na verdade, o Bhagavatam fala que Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhitaha Janayati Ashu Vairagyam Gyanichai Adhyahaitukam. Ele fala que o processo de Bhakti, né, ele dá 2 prêmios, 2 presentes para aquele que realmente pratica o de verdade, né? Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhitaha Janayati Ashu Vairagyam, renúncia, Gyanichai Adhyahaitukam, conhecimento. Então, para eu adquirir conhecimento e renúncia, eu tenho que estudar, ouvir o conhecimento, que aí ele acaba virando, limpando a nossa alma de um jeito que eu lembro o conhecimento que já tenho. Porque essa alma já tem, nós almas já temos o conhecimento completo, né? A gente só tem que lembrar. E para lembrar, temos que ouvi-la, de alguma forma. E agirmos dentro desse conhecimento. Krishnama falou Jaya. Jaya mesmo, Krishnama. Você age dentro desse conhecimento sempre. É isso aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma pergunta, esse é o momento. Senão eu vou terminar. Vou dar um tempinho, né? Porque tem um delay aí. Alguém quer falar alguma coisa? Hare Krishna, Carlos Gutierrez. Haribol, Pranamas. Então eu vou ler de novo o verso. Karyan iti eva yat karma niyatan kriyaterjuna sangam tyaktua falanchaiva sa tyaga satwiko mataha. Mas aquele que executa seu dever prescrito só porque deve ser feito e renuncia a todo apego aos frutos, sua renúncia é de natureza da bondade, ó Arjuna. A Fabrícia falou gratidão, Haribô. Eu que agradeço, Fabrícia, está sempre junto da gente aí. Só para reestabelecer um assunto que não é tão entendido pelas pessoas que seguem a espiritualidade séria, é que eu posso sim trabalhar numa empresa, para o Prabhupada está falando isso, eu posso sim ter uma atividade dita ordinária, aparentemente ordinária, porque não é a atividade que manda, o que manda é a consciência, é o trabalho de desapego do resultado, né? Desassociar o trabalho dos modos do trabalho. Por quê? Porque se é um trabalho de Shudra, é um trabalho na ignorância, é um trabalho que não tem conhecimento, não há necessidade de conhecimento nenhum, mas não é desassociando isso, ele vira um trabalho no modo da bondade. E aí, renunciando ao resultado, eu tenho de renunciar. Eu tenho que... E renunciar ao resultado do trabalho financeiro mesmo, não é dar o que sobra. É dar um jeito de não utilizar alguma coisa para o Disruti para poder dar para Krishna. Dá para um projeto de Krishna, compra em livros e distribui, faz alguma coisa em nome da consciência de Krishna, para a consciência de Krishna. Então, e aí a gente verifica pessoas que vivem 100% para a consciência de Krishna o tempo todo, né? E o problema é que a gente tem uma ideia muito
das igrejas, não de todas, mas de muitas igrejas cristãs, que aparentemente usufruem do dinheiro de forma inadequada. Eu não sei se sim ou não, né? Mas aparentemente, porque é o que todo mundo fala, eu não vou dar para tal igreja porque o pastor, sei lá. Então, no Divisões da Fé do Bhagavad Gita, Krishna explica para quem que se deve dar em caridade. Não é dar em caridade para o cara que está na rua lá no farol. Se quiser dar, tudo bem. Mas a caridade que Krishna fala que é no modo da bondade é aquela que não é dada para o pobre, é dada para aquele que tem qualificação espiritual, para aquele que vai utilizar aquele dinheiro de alguma forma espiritual. Então, a gente tem que conseguir entender a diferença do que a gente aprendeu, essa mentalidade judaico-cristã que a gente tem, né? Que já foi implantada na nossa cabeça desde que nascemos, que eu preciso dar doação para quem é pobre. Aí a gente, tudo bem, eu também acho que tem que dar, tá bom? O ideal seria dar praçada para essas pessoas, para purificá-las e ainda encher a barriga delas, né, de comida. Que praçada é o alimento oferecido para Krishna. Mas além disso, oferecer coisas de valor para pessoas que têm qualificação para o uso, que usem de forma adequada para Krishna. Então, todo mundo que fala, eu vou ajudar o templo, eu vou ajudar o sannyasi, vou ajudar o brahmana, sei lá, não está ajudando, está ajudando a si próprio, né? Porque aquele templo, aquele sannyasi, aquela pessoa renunciada não precisa, ele vive sem, né? Mas quando recebe de muito bom grado para poder utilizar no processo da consciência de Krishna, seja o que for. Ok? Como ninguém falou nada até agora, Hare Krishna, boa noite, Haribol.